do caso do tio Paulo. Atenção, novas informações sobre a mulher que levou um homem numa cadeira de rodas até uma agência bancária. A mulher apresenta ele como tio, com o objetivo de pedir um empréstimo no nome do tio. Oh, meu tio Paulo. Só tem um detalhe importante, o seu Paulo tá morto. E além das imagens da Érica tentando pegar os 17 mil reais de empréstimo, o Balanço teve acesso a outras imagens. Dá uma olhada, eles chegando ao shopping. Eu acho que ela chega de carro, ó, porque ela aparece no estacionamento, ela não entra pelo térreo. Ela entra pelo estacionamento, ó, parou o carro e vai pro elevador. Ela chega a levá-lo a uma praça de alimentação. Ó, chegou no shopping. Vamos na agência bancária, tio, que eu vou pegar um dinheirinho no teu nome. Olha lá, ó. Detalhe, ela vai para a praça de alimentação, presta atenção nessa imagem da praça de alimentação. Ela chega a deixar o homem sozinho por um tempo na praça de alimentação. Olha lá, o seu Paulo tá ali, o tio Paulo tá ali. Agora, ela diz que o tio Paulo já estava, que o seu tio Paulo chegou vivo ao banco. Será? O SAMU diz que ele tinha morrido já há algumas horas. E a família do tio Paulo, ela é sobrinha mesmo ou é mentira dela? Ele tem algum familiar? Ele tem bens? O quê? Ele tinha acabado de sair do hospital? Ele estava internado até o... Não acredito. Vivian Casanova tá me chamando ao vivo, tá com o delegado aí. Vamos conseguir tirar algumas dúvidas, né, Vivian? Boa tarde para você. Oi, Botino, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Pois é, uma infinidade de dúvidas, né? Um caso muito intrigante. A polícia está agora tentando desvendar o passo a passo de tudo o que aconteceu, o que a gente tem de informação no momento. A Érica de Souza Vieira Nunes foi transferida para o presídio de Benfica. Ela teve a prisão decretada, prisão em flagrante, por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáveres, porque ela estaria, então, se deslocando com um homem morto e tentando fazer um empréstimo no nome deste homem. Aqui na delegacia, a Érica disse que é sobrinha do Paulo Roberto Braga, de 68 anos, e era também cuidadora do Paulo Roberto. É importante a gente dizer que o seu Paulo Roberto não tinha outros parentes aqui no Rio de Janeiro, né? Ele morava na Vila Aliança, aqui em Bangu, na zona oeste da cidade, e tinha a Érica como cuidadora. É isso que a gente sabe um pouco sobre a vida familiar do Paulo Roberto. Mas eu vou conversar agora com o Dr. Fábio, que está aqui do meu lado. Dr. Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. Dr. Fábio, tem muitas perguntas, né, a serem esclarecidas ainda, mas o que a gente vê aí nas imagens é que o Paulo Roberto está morto numa cadeira de rodas, né, e a Érica tentando fazê-lo assinar um empréstimo de 17 mil reais. A polícia acabou prendendo a Érica em flagrante e ela disse que não sabia que ele estava morto. Foi isso? Foi exatamente isso, né? A bem da verdade, como eu disse, assim, no vídeo é visível que o Paulo já estava morto. Então, de imediato, a gente já estava convicto do que o crime teria sido cometido. Esse empréstimo já tinha sido realizado, ali já estava o dinheiro. Ela só foi para sacar o dinheiro. Contudo, ela precisava da assinatura dele. E levou o cadáver para poder, assim, tirar essa quantia de 17 mil, né? Dizendo que era de interesse dele, mas como? Se ele já estava morto. Então, assim, há algumas outras coisas a serem elucidadas. Quanto tempo ele estava morto, mas a gente tem um tempo mínimo, que ele estava morto de 2 horas, porque ele apresentava livores cadavéricos. E livores cadavéricos somente começam a se tornar visíveis a partir de 2 horas da morte. Essa informação é muito importante, doutor, porque o livor cadavérico é uma mancha, né, que dá a impressão assim, de um sangue pisado. Ele indica que essa morte já aconteceu há um certo tempo. E pelo que eu entendi, né, ali os paramédicos do SAMU detectaram essa mancha na cabeça. Sim, conseguiram visualizar. E ela se torna visível após, no mínimo, 2 horas da morte. Então, por isso que a gente pode precisar que do atendimento médico, ele tinha pelo menos 2 horas que estava em óbito. E a gente vê pelo gesto dela na cadeira, quando ela mexe a cabeça dele, ali qualquer pessoa consegue ver pelo vídeo. Ele estava morto, então não tem como ela dizer que não sabia que ele estava morto. Se a gente consegue, através de um vídeo, ver, imagine ela que está tocando uma pessoa que está em óbito há 2 horas.
Então a gente não tinha dúvidas quanto a esse delito. Doutor, a necropsia vai ser fundamental nesse inquérito e, pelo que eu entendi, vocês já solicitaram outros exames, porque levantaram até a hipótese de um envenenamento ou de um excesso de medicação, uma superdosagem, porque eu acredito que a polícia também quer saber se a Érica tem um envolvimento direto com a morte ou se a morte foi natural. Sim, né? A gente como policial, a gente tem que desconfiar de tudo. Por que tem que desconfiar de tudo? Para você ter uma investigação completa, você tem que levantar todas as causas suspeitas. E ele morreu, a gente não foi no hospital, né? Ele estava morto dentro de uma unidade bancária. E de que ele morreu? A gente tem que saber disso. Será que foi uma causa natural? Se for, ela responde pelos crimes que a gente está respondendo. Mas pode ser que ele tenha tomado algum tipo de produto. E aí, pode ser investigado um futuro, um provável homicídio. Mas tudo isso vai ser elucidado após a perícia, que já foi realizada, demora, que depois tem perícia complementar, enfim, mas essa perícia está sendo muito bem feita pelos profissionais do IML de Campo Grande, e assim que vier o laudo, a gente tomar conhecimento do motivo pelo qual ele morreu. E a partir daí a gente vai dar uma direção à investigação em relação à morte dele. Doutor Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. É isso, Botinha, a polícia ainda tem que fazer, né, várias diligências, vai ouvir muitas pessoas ainda, inclusive o delegado já informou pra gente que o motorista de Uber que levou a Érica e o seu Paulo até essa agência bancária aqui em Bangu já foi encontrado, já foi localizado e vai ser intimado a depor, porque ele pode trazer informações muito relevantes para dizer se seu Paulo já no Uber, né, não estava se movimentando, se já estava morto ou não, ou se ele estava conversando dentro do carro. Esse motorista também vai ser ouvido, assim como outras pessoas, né, das agências bancárias, porque a gente sabe que na segunda-feira a Érica esteve numa primeira agência bancária e na terça-feira, ontem, quando tudo isso aconteceu, era a segunda agência bancária que ela estava se dirigindo ao lado do tio. A gente vai continuar acompanhando de perto esse caso, Gotino. Olha, ô Vivian, você para mim é uma das melhores repórteres da atualidade na televisão, no jornalismo ao vivo. Eu vou pedir para você voltar daqui a pouco com o delegado, com novas informações, prioridade você sobre esse caso que chamou a atenção do Brasil todo, tá bom? A Vivian vai voltar daqui a pouco trazendo todos os detalhes. E o tio Paulo? Quem é o tio Paulo? A gente descobriu que ele foi internado, não encontraram parentes próximos, acharam uma pessoa agora que mora em outro lugar. A gente vai atrás. Olha, trabalhadores de